Olá, eu sou a Vanessa da Yuca Plantas, aqui de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e hoje eu venho com muita felicidade te mostrar o nosso adubo poderoso que nós utilizamos aqui na Yuca Plantas. Ele é maravilhoso porque ele é completo, é o NPK orgânico, feito de uma forma muito simples, que tem todos os componentes para sua planta crescer feliz, dar muitas flores, se forem plantas que produzam flores, frutos, muitas folhas, inclusive enraizamento. Bom, eu vou começar falando como a gente faz ele, e aí depois eu explico o que cada ingrediente faz no cultivo. Então, o que a gente vai precisar? Um liquidificador, 1 litro de água, que tem um pouquinho mais, mas daí eu vejo conforme aqui o copo do liquidificador. 4 cascas de ovos já lavadas, então a gente acumula um pouquinho e vai lavando. 4 cascas de banana já picadas. 3 colheres bem cheias de borra de café. Não pode ser o café com açúcar e não pode ser ele sem estar passado. Ele tem que ser aquela borra que não é tão forte, senão não dá certo. E aqui eu tenho 1 colher de canela em pó. Eu coloquei mais um pouquinho, porque tu pode colocar um pouquinho mais. Pode colocar 1 colher bem cheia, ou 1 colher e um pouquinho, que dá certo também. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar no nosso liquidificador aqui o litro de água. Então aqui, como o meu tem a medição, eu coloquei um pouquinho a mais aqui. E aí eu vou ir até completar 1 litro. Ó, 1 litro de água. É sempre bom colocar o líquido antes, para que o liquidificador não sofra tanto, né? Pronto. Aí eu venho com todos os ingredientes. Aqui a casca de ovos, ó. Importante que ela já esteja lavada. As cascas de banana já picotadas, né? Picadas, para ficar mais fácil do liquidificador trabalhar. Aqui está a borra de café e aqui a canela em pó. Eu coloquei um pouco mais, como eu falei antes, então deve ter 1,5 colher aqui de canela em pó, mas a receita é 1 colher só. Eu coloquei um pouquinho mais para ficar o cheirinho melhor ainda. Agora a gente vai bater essa mistura até mais ou menos por uns 2 minutos. Então a gente vai percebendo quando ela vai estar com todo o líquido bastante misturado. Terminando de fazer, né, essa mistura, de batê-la bastante bem durante mais ou menos uns 2 minutos, a gente vai ter uma mistura aqui meio espumante. Eu vou deixar um pouquinho ela aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar um vidro, né, com uma capacidade mais ou menos de 1,5 litro, porque essa mistura vai dar em torno de 1,2 litro, por aí. Eu tenho que ter um espaço para que o gás ocupe. Se eu faço de uma garrafa de 1 litro, o que vai acontecer? Não vai ter espaço para o gás e aí pode acabar estourando a tampa, pode acabar te causando, né, problemas. Pode ser tanto garrafa de vidro quanto garrafa PET, desde que bastante higienizado. Para não ter muito problema, a gente só coloca água quente aqui, lava bem, depois coloca água quente, tira a água quente para que fique higienizado. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui e vou simplesmente colocar na garrafa toda a mistura. Você vai ver que lá no fundo vai ficar um pouquinho da parte sólida da mistura, não tem problema, a gente vai lá e vai pegar ela também. Tudo é importante para o nosso adubo, tá? Notem que ele vai ficar bastante grosso, mas é assim mesmo. Muito bem. Agora, o que vai acontecer? A gente vai chacoalhar um pouco e vai deixar essa mistura por mais ou menos 4 dias. Pode ser 4, 5, 6 dias, mas menos que 4 não pode ser, porque tem que dar o tempo da fermentação. Eu vou te mostrar aqui o que eu tenho 2 aqui, ó. Esse aqui que é o que está pronto, olha como eles estão diferentes, ó. Esse aqui está pronto, notem que ele tá bastante, parece que ele já está bastante moído, bastante mole, né? Então a gente chacoalha, ele fica diferente desse aqui, ó. Esse aqui faz mais ou menos, faz exatamente 6 dias que eu fiz, e esse aqui faz 3 dias que eu fiz. Então esse aqui ainda não está pronto e esse aqui já está pronto para fazer a diluição. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu tenho que coar esse líquido, porque ele tem muitas substâncias ali que não vai dar muito certo. Eu posso deixar assim? Posso. Só que o ideal é quando tu vai colocar numa planta mais delicada, tem esse cuidado para não ter tantos grânulos. Então a coar, né, é bem tranquilo. Pega uma peneira, né, uma
uma peneira. Pode ser filtro de café também, só que daí vai demorar muito mais e a gente pode fazer na peneira. Então eu vou fazer aqui o que sobrar desse líquido, né? O que ficar aqui na peneira eu posso usar na minha composteira, eu posso usar novamente no próximo adubo, posso colocar novamente ali. E o que sobrar eu vou depois mostrar como a gente faz a diluição. Um detalhe importante é que esse adubo, como eu falei antes, ele tem o processo de fermentação. Então se a gente... Ó, tá vendo o barulhinho, ó? Um barulho como se eu estivesse abrindo uma garrafa de refri. Por quê? Porque eu estou fazendo com que o gás que ficou armazenado ali saia. Então isso é bem normal, não precisa se preocupar. Para te ajudar a coar, eu vou te mostrar uma coisa que meu marido fez aqui que eu adorei. Olha só, dá pra te usar sempre quando for fazer o adubo orgânico, o nosso adubo aqui da Yucca Plantas. Olha só, é aquelas garrafas, né, simplesmente cortada, ó, garrafa de 5 litros, cortada, aí tu pode filtrar, tu pode colocar aqui uma peneira, pode peneirar ela aqui e não vai te dar nenhuma bagunça, não vai te dar nenhum problema. Então aqui eu já filtrei um pouquinho, já peneirei um pouquinho. Então para que a gente possa usar todo o líquido, a gente dá uma chacoalhada, ó. E aí vai ser muito mais rápido, muito, ó. Não tem problema, não vai... Olha que maravilha! Não vai saltar para tudo que é lado, vai ser bem tranquilo, pode dar uma ajudazinha, ó. Porque os resquícios ficam bastante grandes. Tem gente que usa isso aqui junto com a planta, mas é que tem que cuidar. Se a planta é mais sensível, como a suculenta, por exemplo, é preferível a gente não usar, tá? Porque a suculenta é um pouco mais sensível. Mas as outras plantas a gente pode usar, inclusive fazendo um buraquinho no substrato e colocando elas ali, bem tranquilamente. Quando ficar no final, a gente, ó, dá uma espremida para que fique bem... Tire todo o líquido que tem aqui. E uma dica bem legal que a gente pode fazer é o seguinte, ó. Eu tenho exatamente 1 litro ali. Eu vou colocar esse litro aqui, que daí já pega um pouco daquele... Não vou botar tudo, mas eu vou colocar um pouco dessa água aqui, ó. Já pra pegar um pouco. Nota que a água já tá saindo, ó. Justamente para aproveitar o máximo desse adubo. Uma coisa importante é o seguinte. Sempre quando a gente faz esse adubo, a gente tem que diluir 1 litro d'água. Então a gente pode pegar o litro e já colocar aqui pra gente aproveitar o máximo esse líquido. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse líquido aqui. Eu posso usar um funil, né? Pra não dar muita confusão aqui, ó. E pronto, ó. Eu tenho os meus 2 litros de adubo orgânico pronto para ser usado. Em suculentas, eu vou te dar um monte de dicas agora. Em suculentas, a gente não vai usar tão forte assim. A gente pode diluir com mais 2 litros de água. Então, a gente vai diluir 1 litro de adubo para 3 litros de água, ó. Em plantas, no geral, frutíferas, plantas de sombra, plantas de sol, plantas em geral a gente pode usar assim mesmo. As suculentas que são um pouco mais delicadas, às vezes a gente coloca muito adubo, ela pode se ressentir, a gente faz a diluição um pouquinho maior. E agora eu vou te dizer por que a gente usa todos os ingredientes que a gente escolheu aqui para fazer o nosso adubo NPK orgânico. A borra de café é rica em nitrogênio e fósforo. Então vai ser bastante importante para nossa mistura. Já a casca de banana, eu já falei outras vezes aqui no canal, ela é rica em potássio e é uma excelente fonte de potássio para nossas plantas. As cascas de ovos são ricos em cálcio e fósforo também. Então, além de ter o NP e o K, o nitrogênio, fósforo e potássio, tem o cálcio e tem outros micronutrientes juntos ali. E a canela, além de ter os nutrientes normais dela, ela é extremamente importante para o enraizamento e para a questão de tornar a planta mais forte para fungos, porque ela é uma fungicida natural. Então é perfeito. Esse adubo nós usamos muito aqui na Yucca Plantas, usamos para todas as nossas plantas. E uma dica legal também é que a gente pode usar, inclusive, em hortaliças. Então pode usar em qualquer tipo de planta. E se a gente for usar em hortaliças, a gente usa mais ou menos uns 7 dias antes de colher, ou, né, mais tempo do que 7 dias. A única restrição é a gente colocar o adubo e logo colher, porque daí não vai dar tempo da planta absorver todos os nutrientes. O legal também desse adubo é que ele é natural,
é gratuito, você vai usar o que você tem em casa, senão não vai precisar comprar nada, né? E ele é muito bom. Então eu espero que você possa usar esse adubo e comprovar como ele é bom. Mais algumas dicas para você. Pode guardar esse adubo por até 30 dias se você colocar na geladeira. Se for um dia muito quente, se você estiver num local muito quente, deixe sempre na geladeira durante 30 dias, se você não tiver muitas plantas, né? Pode fazer também meia porção, essa porção é a básica, mas pode fazer mais e menos, sempre respeitando aquela porção. E ele pode ser usado em todas as plantas, com uma restrição das orquídeas que são epífitas. Orquídeas que são epífitas podem queimar as suas raízes, porque esse adubo é para ser colocado no solo. Então, se você tem alguma planta que é epífita, é preferível não usar. Não é bom também colocar na folha, não é um adubo foliar, é um adubo de absorção das raízes. E é excelente para o seu cultivo. Mais algumas dicas. Quando você tiver o seu adubo, ó, esse aqui a gente já fez há mais tempo, esse aqui a gente acabou de fazer, nota que ele já vai ficando um pouco espumoso, não tem problema. Uma vez por dia, ao menos, a gente tem que chacoalhar, para que todos os ingredientes possam misturar e para que os fungos e bactérias possam fazer a fermentação. Mas uma coisa importante é que esse adubo, ele vai nutrir o solo, então ele não nutre diretamente as raízes das plantas. Como ele é um NPK orgânico, ele vai nutrir os micro-organismos do solo, e os micro-organismos vão tornar os nutrientes biodisponíveis para as plantas. Então não é colocar o adubo hoje e amanhã tu vê o resultado. Não. Sempre quando a gente tem um adubo orgânico, adubo natural, a gente vai ter que ter um pouco mais de paciência. Então o ideal é colocar uma vez por mês. Lá pelo segundo mês, a segunda colocação que você disponibilizou o adubo, você vai ver o resultado, inclusive com maior floração, com maior frutificação, com maior quantidade de folhas nas suas plantas e muito mais vigor. Espero que você tenha gostado. Nós já temos um vídeo mais antigo sobre esse NPK. Hoje eu trouxe outras novidades, trouxe outros detalhes que eu deixei escapar no outro vídeo para que você possa fazer e ter o maior sucesso do mundo. Espero que você tenha gostado, espero que você faça esse adubo. Coloque ali no comentário se você já fez, se você vai fazer, o que você achou dele. Um grande abraço e até o próximo vídeo.